Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a documentação pedagógica e um dos instrumentos, a carta de intenções, tá bom? Ela é um instrumento e ela foi substituído pelo nosso antigo planejamento, aquele que nós tínhamos nas unidades escolares, né? E nela nós propomos sempre um trabalho em que nós vamos considerar os saberes das crianças, o protagonismo, as necessidades, curiosidades, aquilo que vão proporcionar sempre boas oportunidades de aprendizagens, pois na carta de intenções nós vamos retratar aquilo que melhor nós desejamos trabalhar com as crianças para o ano. Existe a carta de intenções na área profissional há muito tempo, nas diferentes áreas administrativas, bancárias, e a pessoa coloca lá quais são os seus principais as suas principais intencionalidades para se trabalhar naquela empresa, porque ela deseja, o que ela vai contribuir, quais são as suas qualidades mediante isso. E nesse ano nós tivemos como parâmetro os meses de fevereiro e março, mas a pandemia no meio de março, né, veio desestabilizar tudo e nós temos que nos reestruturar com esse olhar. Nesse sentido, o nosso planejamento mudou e a carta de intenções também. E com a orientação normativa número 1 de 2019, os registros na educação infantil, é uma lei, né? É um instrumento de registro dos professores nos quais não tem modelo. É sempre uma autoria do educador e é necessário retomar o PPP, os seus princípios, as organizações, o cotidiano da educação infantil. O próprio currículo da cidade, que é um documento rico, feito a muitas mãos dos educadores, dos técnicos, dos gestores, foi toda uma contribuição, levar-se em consideração a avaliação, o currículo integrador e os indicadores de qualidade. Tudo isso vão embasar o educador a ele redigir, elaborar, confeccionar a sua carta de intenções. Portanto, o ponto de partida, ele aproxima claramente a comunidade, as famílias, os educadores. Portanto, quais são as vivências que o educador ele quer trazer ali? Qual é a ideia? Qual é a mudança? Dentro do o planejamento anual, ele foi mudado. Então, o que acontece? Ele vai redigir essa carta de intenções. No nosso caso, se nós voltarmos, né, antes da pandemia, no nosso caso, nós temos que, acredito, retomar essa carta no mês de novembro e dar voz para essa intencionalidade, sendo bem flexível, tomando como ponto de partida também os sentimentos, as vivências, quais foram as aprendizagens das crianças numa roda de conversa, tendo essa escuta atenta nessa retomada. Então, dentro de tudo isso, a carta de intenções ela deve ser revisada, ela deve incluir objetivos, desafios, ela é um planejamento contínuo. E os professores, eles também têm essa autoria, ele é um protagonista nesse sentido, ele tem a sua autoria, a sua autonomia e qual vai ser a relação com as famílias. Ao longo de todo o ano, essa carta de intenções ela pode ser individual, ela pode ser em dupla com o seu parceiro de sala, se ele tiver, pode ser coletivo, ou seja, daquele grupo de estudo do período ou daquela turma, daquela faixa etária. Então, assim, ele pode acontecer de diferentes formas, através de uma poesia, redigir com as suas intenções, através com inspirações, utilizando a sua criatividade, ou seja, colocando sempre
o que vai ressignificar a prática e o que vai ter de melhor elucidado, né, para as nossas crianças. E também a carta de intenções, ela não pode perder de vista, tem algum material que o professor ele vai querer utilizar, ele pode colocar também qual vai ser a sua forma de registrar, a sua forma de ir ao longo do ano, colocando a sua intencionalidade e a sua forma de elencar tudo. Ele vai utilizar a escultura, a fotografia, ela não pode ser apenas um instrumento, um único instrumento do ano. Temos os diários de bordo, os planejamentos, temos os registros diários, nós temos vídeos, gravações, no caso, os diários de bordo, diferentes formas para se registrar. Então, dentro disso, a sua comunicação com os bebês, com as crianças, ele pode ser redigido à mão e também ele pode ser, a carta de intenções, né? Ela deve ser também, eu acredito que no mundo atual nós temos que registrar isso também até no computador, né? E deixar isso num formato, em PDF. Então, ela vai ter uma observação, uma escuta, e ao final do ano ele registra o percurso da turma. Para que se tenha o que, gente? Um caráter e uma análise ao final do ano de uma forma crítica e analítica. Porque quando a gente faz uma carta, a gente tem essa questão da flexibilidade, nós revisitamos ao longo do ano. E também, dentro da normativa, ela fala do registro, né? A número 1 que eu falei no início, que é do planejamento pedagógico, a comunicação do seu trabalho, do registro e da avaliação e da formação permanente como ponto de partida. Um outro aspecto também que eu quero deixar aqui, que existe um currículo, né? Nós temos um documento da prefeitura que fala sobre o currículo da cidade na educação infantil, e lá fala das observações dos professores, dos interesses, que ele não pode ser um documento aleatório, ele necessita ser revisitado. Bom, o Manuel de Barros, ele fala sempre de uma constelação de estrelas. Nós também podemos dialogar com ele no sentido de termos novos olhares. Ele fala da sua incompletude, é uma poesia, e ela é bem interessante. Eu vou ler essa poesia aqui para vocês. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como eu sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra o pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros, eu preciso renovar o homem usando borboletas. O Manuel de Barros, ele redigiu essa poesia e ela nos traz diferentes olhares, como nós temos que nos adaptar, qual é o nosso sentimento de incompletude, que nós devemos aprender no dia a dia. E com a pandemia, nós devemos ter diferentes olhares para a nossa nova escola, que foi feita, né, nesse ensino híbrido. E desta forma, a riqueza está no educador, de nós nos transformarmos, utilizarmos essa metáfora da borboleta e termos diferentes metamorfoses, termos diferentes olhares, planejamentos, deixarmos as nossas velhas concepções e nos apropriarmos das novas literaturas, dos novos conhecimentos. Mudar, gente, é reviver, é transformar. E nesse sentido, a nossa carta de intenções, elaborada no início do ano, ela também tem que ter essa potência, essa consciência de olhar o ponto de partida, que nós vamos ter essa comunidade, e ao longo do cotidiano ir nos transformando, né? Esse é o caráter, tá? A nossa vida profissional. A pedagogia, ela é importante, porque ela estuda sobre a criança e nós também devemos ter esse caráter de ir nos transformando.
Então, eu vou deixar esse recadinho aqui com vocês hoje sobre a carta de intenções e vamos agregar novos olhares, provocar essas ideias, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês para a gente refletir sobre a carta de intenções. Tchau, tchau.